Imagina a seguinte situação. Um agente de inteligência artificial tomou a decisão de trade mais perfeita possível. Ele processou os dados, avaliou os limites e achou aquela oportunidade de ouro. Mas, e aqui está o choque de realidade, essa decisão genial não serve para absolutamente nada se a gente não conseguir traduzir isso de forma confiável lá para a blockchain. Pois é, uma decisão correta muitas vezes vai para o ralo por causa de uma montagem mal feita ou de um modelo de execução frágil. Então, sejam bem-vindos a este guia explicativo desta lição, onde a gente vai destrinchar exatamente como transformar a intenção de um agente em uma execução impecável lá na rede Solana. Beleza, vamos direto ao ponto. A nossa agenda de hoje é a seguinte: 1. O desafio da execução. 2. A metáfora do envio. 3. O ciclo de vida. 4. Um cenário prático de arbitragem atômica. E, por fim, 5. Os princípios de resiliência. Começando pela seção 1, o desafio da execução. A importância de traduzir intenções. O primeiro passo para a gente entender isso é sacar que decidir e executar são, literalmente, dois mundos completamente diferentes. A inteligência do agente sempre vai bater de frente com a realidade dura e inflexível da blockchain. Por isso, a gente precisa separar essas duas coisas. De um lado, tem a camada de decisão, que roda fora da cadeia, off-chain. É ali que moram a lógica e as avaliações de limiares. Do outro lado, temos a camada de execução, on-chain. É aqui que as regras são impostas de verdade. É onde a transação rola e onde tratar os erros vira questão de vida ou morte para o sistema. A execução precisa ter um ciclo de vida previsível, auditável e que suporte bem as falhas. Sabe, não basta só decidir bem. A execução tem que ter barreiras de proteção super explícitas. Avançando para a seção 2, a metáfora do envio, modelando transações abstratas. Olha só, para tirar um pouco daquela nuvem de termos técnicos, a gente pode pensar na transação como um sistema clássico de envio de pacotes. Isso ilustra de um jeito brilhante a mecânica da Solana. É o modelo de envio verificado, que bate certinho com a realidade da rede. Pensa assim, as instruções do agente são os itens que a gente está colocando com todo cuidado dentro da caixa, as contas e os signatários são as próprias caixas e os selos de autorização, que garantem que o pacote não foi violado. O nó RPC, ele é literalmente o carteiro ou a transportadora. É para ele que a gente entrega o pacote. E no fim, os níveis de confirmação são aquelas janelas de entrega. Usando essa analogia, fica bem óbvio que esquecer uma assinatura é como esquecer de passar a fita na caixa antes de entregar para o carteiro. A transportadora simplesmente não vai aceitar, não tem jeito. E agora, seção 3. O ciclo de vida, de ponta a ponta na Solana. Entrando na parte mais mecânica da coisa, vamos ver o fluxo exato de uma transação do começo ao fim. Existem 6 estágios bem definidinhos pelos quais toda transação de agente precisa passar. Primeiro, a montagem das instruções. Segundo, a simulação, para a gente tentar pegar os erros antes de gastar recursos à toa, né? Terceiro, a assinatura, que é a aplicação dos selos criptográficos. Quarto, o envio em si para a rede. Quinto, a confirmação e o monitoramento disso. E sexto, a reconciliação, que é decidir o que fazer depois que deu certo ou deu errado. O detalhe fundamental aqui é que cada um desses estágios gera rastros, tipo logs e timestamps. E quem está construindo precisa monitorar isso tudo para ter uma camada de execução que seja realmente casca grossa. Aqui a gente tem meio que um mapa visual super prático para depurar as coisas. Separar os estágios desse jeito dá para a gente sinais claríssimos do que está acontecendo. Se o problema dá na montagem, quase sempre é metadado errado ou faltou um signatário logo de cara. Na simulação, a dor de cabeça geralmente é estourar um limite de unidades de computação ou algum pânico de runtime. Na assinatura, o grande vilão costuma ser o famoso hash de bloco expirado. E no envio, o RPC pode simplesmente rejeitar de cara. Saber exatamente onde a falha aconteceu é crucial para a gente não ficar dando tiro no escuro com soluções que nunca vão resolver a raiz do problema. Falando nisso, a gente tem que isolar e destacar esse termo aqui, o hash de bloco recente. Basicamente, ele é um valor da rede com uma vida útil curtíssima e serve para evitar ataques de repetição, os replay attacks. Ele é completamente vital para os validadores aceitarem sua transação. E aqui vai o alerta vermelho. Se a fase de assinatura demorar um pouco mais, seja por lentidão do sistema ou múltiplas assinaturas, esse hash vai expirar. E se expirar, a rede rejeita a transação na hora, sem piedade. Aí você tem que atualizar o hash e tentar de novo. É exatamente por coisas assim que a gente precisa classificar os erros rigorosamente antes de tentar qualquer reenvio. A gente divide eles assim. Erros do lado cliente, tipo esse do hash expirado. Erros de rede, que é quando dá problema com o RPC. Erros de tempo de execução, quando a lógica do contrato dá pau on-chain. E os erros de domínio, que são as regras de negócio, tipo o saldo insuficiente.
Não adianta nada tentar reenviar pela rede esperando consertar um erro de domínio. Classificar o erro certinho poupa muito tempo e evita o caos total na infraestrutura do agente. Vamos acelerar um pouquinho. Seção 4. Cenário de arbitragem atômica. Execução no mundo real. A teoria é legal, mas o bicho pega mesmo quando a velocidade é crítica, concorda? Para colocar esses conceitos num cenário bem pé no chão, imagina que o agente achou uma oportunidade incrível de arbitragem. A decisão está tomada. Para capitalizar em cima disso, ele precisa executar 2 instruções de swap de forma totalmente atômica, na mesma transação. Comprar em uma exchange descentralizada e vender na outra. Se uma parte falhar, tudo tem que falhar junto. E o relógio não para. Numa fração de milissegundos, ocorre a montagem das instruções. Logo em seguida, ainda em milissegundos, roda a simulação para ver se tem liquidez e já pegar qualquer erro inicial. Aí a gente pula para os segundos. O agente assina o pacote e, sem perder o fôlego, já manda para o nó RPC. Essa urgência toda é absoluta. A transação tem que chegar na rede antes que o mercado mude o estado e acabe com a oportunidade. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a reação a um obstáculo. E se der um erro de programa customizado, tipo quantidade de saída insuficiente? Um sistema inexperiente é só mandar a transação de novo, cegamente. Mas a gente sabe que isso é um erro de domínio, o preço mudou sutilmente lá na corretora. A abordagem inteligente não é bater a cabeça na parede e reenviar, é reavaliar, dar uma ajustada nas tolerâncias de slippage, que é o desvio de preço, e só então reestruturar a transação. Chegando na nossa última etapa, seção 5, princípios de resiliência. Construindo sistemas robustos. Sobrevivemos esse cenário intenso, então vamos tirar as lições importantes daqui. Para garantir que sistemas autônomos não quebrem sob pressão, a gente usa um conceito formidável, a chave de idempotência. É tipo um identificador único anexado lá na lógica fora da cadeia. O objetivo? Garantir que você possa executar a mesma operação várias vezes sem nunca gerar efeitos colaterais duplicados. Se a rede travar e precisar tentar de novo, esse padrão de idempotência funciona como um escudo blindado contra ações financeiras indesejadas, o temido double spend. Resumindo os pilares arquitetônicos. 1. Separe as responsabilidades. Faça o máximo de verificações fora da cadeia para evitar dor de cabeça na execução. 2. Crie tudo pensando em idempotência e reconciliação clara, como a gente viu. E 3. Escolha o nível de confirmação com consciência. Vai precisar da velocidade de um status processed para alto rendimento? Ou vai aguardar a segurança inabalável do finalized porque o valor financeiro da operação exige isso? Então, o ponto crucial é sempre o trade-off constante. Empacotar muitas instruções numa única transação te dá uma atomicidade alta. Tudo acontece junto ou não acontece. Isso deixa a reconciliação super simples, mas aumenta o raio de impacto se der erro. Por outro lado, separar as ações cria uma atomicidade baixa, gera mais transações independentes, mas aumenta a latência do sistema todo. Cada decisão de design tem o seu peso. E para fechar esse guia explicativo da lição de hoje, fica essa provocação maravilhosa do material base. Se a gente já consegue fazer o agente empacotar, simular e enviar perfeitamente, o elo mais fraco passa a ser a segurança. Onde é que as chaves desse agente autônomo vão residir com segurança? E quando ele estiver operando sozinho de madrugada, como é que a gente vai registrar e auditar cada uma dessas assinaturas? Essa pergunta não só fecha a nossa análise do ciclo de vida, mas abre uma porta gigante para o universo do gerenciamento seguro de carteiras. É aí que começa a próxima evolução dos sistemas autônomos. Bora construir!